Sabe o que significa tell, don't lie? Bom, se quer saber o que significa isso, fica comigo que eu vou ensinar nesse vídeo aula um dos princípios mais interessantes que eu acho de orientação a objeto, que provavelmente vai te ajudar a evitar alguns problemas aí de design de código. Então fica comigo que nesse vídeo a gente vai falar de tell, don't lie. Bom, para quem não lembra, meu nome é Vitor Osório e esse é o canal Computação Crítica, e de vez em quando eu tenho uma série que chama Design de Código com Storm4j. O que é isso aí? Bom, tem uma playlist aí. O Storm4j foi um projeto que eu criei para simplesmente catalogar dados que eu precisava, né? Eu precisava de dados para fazer stream processing, e eu criei essa biblioteca, que é uma biblioteca bem simples e eu achei muito interessante. Se você não viu, volta lá nos primeiros vídeos que eu explico um pouquinho o que é o Stomp, o que é um protocolo Stomp, é um protocolo de Message Oriented Middleware. Era a minha intenção mesmo implementar esse protocolo, eu queria entrar a fundo. E aqui a gente vai entrar um pouco nesse código que eu preparei, vamos tentar dar uma melhoradinha nele aí, vamos dar uma olhada. E essa aqui é meio live, assim, tipo, ao vivo, não é ao vivo, né, mas assim, o roteiro foi preparado e o que eu vou falar vai ser surpresa até para mim. Bom, vou começar. A gente vai falar sobre o princípio Tell Don't Lie e vamos começar olhando as referências desse vídeo, né? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Quais são as minhas intenções fazendo ele? Eu vi o vídeo do Matheus, vou até mostrar para vocês aqui o vídeo do Matheus. Diga não aos objetos anêmicos. Se não conhece esse canal, segue aí, o link vai estar aqui, né? Na descrição, vai estar no meu roteiro, o roteiro está sempre na descrição. E ele fala de diga não aos objetos anêmicos, né? E aí eu vi esse vídeo, achei bem interessante, eu pensei assim, poxa, o que dá origem a objetos anêmicos? Para quem não sabe o que é objeto anêmico, é aquele antigo pojo, aquele objeto que você tem alguns dados dentro dele, você fica pedindo informação para o objeto e fica usando aquelas informações de um código externo, os famosos helpers que eu tanto falo aqui. E aí, eu decidi falar, não, vou falar de Tell Don't Lie. Eu colaboro um pouco com o vídeo do Matheus aqui, digo pra vocês, não vou fazer react no vídeo deles, assistam o vídeo, é interessante, já dei minha curtida lá, dá a curtida, subscreve no canal dele, né? Então assim, vamos voltar aqui, se você não entendeu o que é objeto anêmico, vou tentar mostrar aqui rapidinho. Um objeto anêmico que eu tinha aqui nesse caso aqui, era deixa eu lembrar aqui qual que era o User Credentials. User Credentials era um objeto anêmico que eu tinha aqui. Se você consegue até ver que eu adicionei esse apply aqui só para demonstração, mas antes, né, ele era um record que ele tinha apenas apenas guardava a informação, username e password, né? Então assim, ele até tem uma intenção de ser anêmico porque ele é um objeto de valor. Ele apenas representa um parâmetro, né? Então por isso que ele era anêmico. E assim, provavelmente vai voltar a ser anêmico, porque a alteração que eu fiz aqui é mais demonstrativa, né? Então, esse aqui é o famoso objeto anêmico, aquele recorde, aquela classe que não tem nada, tem uns getters e uns setters, e aí você fica perguntando, por que tanta classe assim? Porque a gente não dá responsabilidades para a classe. E aí que surge o famoso princípio Tell Don't Lie. Então eu fui lá eu fui tentar identificar qual que é a origem desse princípio, onde é que ele foi criado. E aí fui no site do Matt Fowler, que é uma das referências mais antigas que eu conheço, né, de Tell Don't Lie. Então assim, se você não leu esse artigo, leia. O exemplo é péssimo, porque ele basicamente usa os getters e setters, ele mostra um pojo. Então aqui, ó, se você ver aqui, a gente tem aqui um Ask Monitor, que é basicamente um objeto anêmico, e tudo que ele faz é dar mais, ele dá mais inteligência aos setters, né? Ele dá uma validação aqui, dizendo, ó, isso aqui tá muito alto, blá blá blá. Então assim, isso aqui seria um objeto anêmico, e ele tenta explicar o objetivo do Tell Don't Lie, e ele usa o setter como informação, né? Mas a figura aqui eu acho ela bem intuitiva, né? Em vez de a gente ter um objeto de dados e ir pegando as informações e fazendo a lógica,
a gente tem que mandar uma mensagem para esse objeto. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, né? A gente vai ver como eu fiz isso no Storm4j, que é uma biblioteca que primeiro eu implementei de uma maneira tosca, né? Porque assim, eu precisava fazer ela funcionar, e depois eu fui melhorando o design dela, não chegou ainda no melhor, mas como eu não estou trabalhando muito nele, assim, eu estou deixando ali, eu espero até um pouco tempo ter um design melhor para ela, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse, vamos continuar. E aí, esse site, o post do Martin Fowler aponta pro qual que é a verdadeira origem, né? Fala que esse princípio é principalmente associado ao Andy Hunt e Dave Thomas do Pragmatic Programmers. Olha o Pragmatic Programmers aqui de novo, sempre aparecendo nos nossos vídeos, né? Então eu fui lá ler esse artigo, ele se chama A Arte do Embugging. E eu fiquei curioso, Arte do Embugging, é esse artigo, eu recomendo a leitura dele, é um artigo bem interessante, ele é curto, é em inglês, 2 páginas, e aí se você não souber inglês, eu vou resumir ele para vocês aqui, né? Então assim, eu vou resumir grande parte dele aqui, né? Então vamos entender o que eles dizem aqui na Arte do Embugging. Vamos dar uma olhada aqui a segunda parte desse vídeo. A arte do embug. O que é embugging? Também não sei, assim, não sei se essa palavra existe em inglês, né? Debugging é de depurar os bugs que existem, né? Embug seria a arte de adicionar bugs, né? E aí, o que ele fala na introdução, né? Ele fala assim que quando a gente está desenvolvendo, a gente está colocando bugs no nosso software, em bug. Então, assim, a arte de embug é a arte de desenvolver software, né? E aí ele começa a refletir sobre isso. Ele fala assim que ele fala que uma das melhores maneiras de manter seu código livre de bugs é aplicar separação de responsabilidades. E este é o ponto. Toda classe em orientação a objeto tem que ter responsabilidades. A gente tem que dar responsabilidade a elas e a gente tem que usar elas, implementar essas responsabilidades nela. Em muitos dos casos, e isso eu acho que vai mesmo pelo ensino de programação, da maneira como ele é feito, assim, não tô dando... Isso é a maneira como ele é feito porque ele é muito voltado para a linguagem, né? E não para o design. A gente ensina a fazer código procedural, né? A gente ensina a fazer código procedural. A palavra estava aqui, eu estava esquecendo o que era. A gente ensina a fazer código procedural, ou seja, eu faço diversas operações baseado em dados primários ali. É o meu inteiro, é o meu string. Então, vamos pensar aqui um caso bem básico aqui. Por exemplo, se eu fosse pensar aqui na minha conexão com o Stomp, que já estou puxando coisa de baixo, né? No Stomp, quando eu vou fazer conexão, eu tenho que ter as credenciais, eu tenho o username e o password. E aí muitas vezes eu passo aqui, eu passo o URL, o username e o password, e vou setando um a um ali, sem ter responsabilidade, sem ter separação de responsabilidades. Eu poderia fazer aqui, em vez de ter esse Stomp Client, abrir um TCP, montar a mensagem lá de conexão usando o meu username e password, enviar, depois esperar e ficar esperando. Mas assim, não é isso que eu quero. Eu não quero que o usuário saiba que tem um TCP ali de trás, né? O usuário da minha API, né? Mas vamos voltar aqui, né? Então, a melhor maneira de manter o seu código livre de bug é definir responsabilidades e separar essas responsabilidades. Então, assim, ele recomenda o quê? Escrever um código envergonhado. O que é um código envergonhado? É aquilo que não se abre internamente. Então, assim, é aquilo que eu falei no meu último vídeo dessa série, né? A gente tem que encapsular a complexidade, né? Então, imagina que eu fosse escrever esse Stomp Client, e aí eu decidisse que, abre conexão TCP. Aí que normalmente assim as pessoas fazem, eu já vi muito isso em código. A pessoa fala assim, aplica username no header, aplica password no header. Tipo, como... Assim, tipo, não tem encapsulamento de complexidade. A complexidade está sempre vazando, e tudo que muda é que em vez de ter uma função com 5 linhas ali, você tem uma função que tem uma descrição que vale como se fosse 5 linhas, né? Então a gente não tem encapsulamento de complexidade. Então, assim, um dos princípios é, vamos manter o estado interno das classes
privado. Tipo, a gente não vai abrir esse estado interno, vai ficar privado e assim, a gente só vai poder mandar comandos para ela. Então isso já é uma das primeiras coisas que eu mesmo recomendo. Olha, se você for ter uma classe, evita ficar abrindo e ficar criando os getters e setters. Tenta cuidar dela sem getter e setter e tenta enviar mensagens para ela. Né? A gente vai ver como é que funciona isso aqui, né? Uma das principais distinções de OO é a ideia de enviar comandos a entidades para fazer algo. Então, assim, se eu tiver uma classe, eu tenho que enviar um comando para ela fazer algo. Eu não tenho que ficar pegando informações dela. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho o meu Stomp Client, provavelmente eu vou ter o quê? Uma camada de transporte ali dentro. Eu não tenho que ficar consultando essa camada de transporte fora dela. Ela vai estar dentro da classe, e eu só vou tratar ela dentro da classe, né? Aí ele continua, né? Procedural é sobre pegar as informações e fazer decisões baseadas nas informações. Então já olha para o seu código aí. Tenta olhar onde você pega informações de um objeto e faz operações baseadas naquelas informações internas do objeto. E aí, se você achou essas informações, já para e pensa assim, olha, isso aqui é um ponto de melhoria. Porque se está acontecendo isso muito recorrente no seu software, provavelmente você não está aplicando operações bem feitas. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que descobrir de quem que é a responsabilidade do quê. Então vamos continuar aqui a leitura do Archer do Embugging. Não devemos conhecer o estado interno de um objeto. O objeto tem um estado interno, nós não devemos conhecer ele. Assim, se a gente conhece o estado interno do objeto, a complexidade dele não está encapsulada. A orientação objeto é sobre encapsular complexidade. Então a gente não pode abrir o estado interno do objeto. Não devemos fazer decisões baseadas no estado interno do objeto. O estado interno do objeto ele é privado. Você não deve fazer informações baseadas naquilo. E aí o artigo ele fala assim que a gente tem que... E aí eu não coloquei aqui porque é até um pouco complicado falar disso, que ele fala assim que a gente tem que fazer separação entre comandos e queries, né? Queries, e aí não tá falando de CQRS, ele tá falando só de tipo, quais são os métodos que são comandos e quais são os métodos que são requisição. Então, assim, se eu estou fazendo uma requisição ao objeto, pode ser que eu não esteja querendo conhecer o estado interno, mas eu esteja querendo uma informação que ele vai me prover sobre um possível estado interno dele, ou uma possível informação que ele pode me dar. E comando é aquilo que... Eu vou falar disso aqui daqui a pouco, né? O comando é aquilo que eu vou pedir para ele fazer. Então isso é o que a gente pode se comunicar com os objetos. E aí ele dá um exemplo muito legal, que é a história dos vendedores de jornais, né? Ele fala assim, que imagina que um dia bata na sua porta um vendedor de jornal e fala, olha, você quer comprar um jornal? Aí você vai, vira a bunda para ele, e não pense em outras coisas, galera. Ele pega a sua carteira, ele abre a sua carteira, ele pega o dinheiro, põe o dinheiro no bolso dele e ele bota o dinheiro de volta na sua carteira. Ele falou assim, é isso que a gente faz com nossos objetos. A gente passa, e assim, o vira-bunda assim, não era com segundas intenções, era de vira-bunda para mostrar a carteira, né? E a ideia que ele dá é que assim, existe essa cena é bizarra, essa cena é até promíscua. Imagina assim, alguém que pegando a sua carteira dentro do seu bolso para pegar as informações da sua carteira e elaborar. Não, isso não acontece. O que acontece é aquela pessoa, ela chega a uma requisição, então é 20 dólares, sei lá, eu acho que eles é 2 dólares, né? E aí a pessoa tira um dinheiro e dá o dinheiro, ou ele faz um cheque, ou ele faz uma transação bancária, né? Então, o que ele está querendo dizer com essa história do vendedor de jornal, o Paperboy, ele está querendo dizer que a gente tem que dar a responsabilidade certa para o objeto. Então, assim, se eu vou comprar um jornal, eu tenho que prover uma interface de transação financeira, que o vendedor de jornal tem que prover outra interface de transação financeira. A gente não tem que ficar pegando informação um do outro para saber, porque torna estranho. E aí, assim, a arte do debugging é basicamente isso, o artigo. Ele fala basicamente isso. Ele acaba inserindo essa ideia de tell, don't ask, que é o que a gente está falando aqui, né? Então vamos dar uma olhada no nosso código aqui, né? O primeiro exemplo que eu coloquei
É o exemplo do Stomp Client. E se você não lembra do meu. Eu vou até achar aqui o. Deixa eu ver se eu. Ó, esse aqui é o protocolo Stamp. E aí vamos ver o protocolo Stamp 1.2. Como é que funciona o protocolo Stamp, né? Eu teria que abrir uma conexão. Então, assim, deixa eu ver aqui. Eu teria que abrir uma conexão. Deixa eu pegar a mensagem Connect. Eu teria que abrir uma conexão e deixa eu ver, Connect, bem aqui. E teria que mandar algumas coisas em formato texto. Então eu teria que mandar essa mensagem aqui, que aí você não está podendo ver que está pequenininho, né? Eu teria que abrir uma conexão TCP ou WebSocket e enviar essa conexão aqui em formato texto. Poxa, legal. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que abrir um socket. Depois que o socket abriu, eu vou escrever lá connect, accept versions, host, blá blá, usuário e senha e mando. É isso que eu tenho que fazer. Só que assim, do meu lado, eu quero criar uma. Eu entendo que esse é um protocolo de Message Oriented Middleware. E aí, como que são as interfaces de Message Oriented Middleware? E foi isso que eu tentei fazer, né? Então, assim, eu tentei criar um nível de abstração que, assim, me abstrai totalmente a conexão. Se você reparar bem, eu falei que você pode conectar com o TCP ou com o WebSocket. Aqui, eu nem isso coloco. Por quê? Porque eu já sei que a seleção de protocolo pode ser feita baseada na entrada, né? Então, se eu tenho WS, eu sei que é um WebSocket. Eu não preciso definir, não, isso é um WebSocket. Então, assim, eu até aqui vamos abrir essa classe para vocês verem. Aqui eu botei várias maneiras de abrir. Por exemplo, eu posso abrir só com RL, né? Se eu abrir só com RL, eu estou aceitando todas as versões, tipo, todos os protocolos, né? Todas as versões de protocolo, todos os meios de transporte, né? Esse transport type ele vai ser tanto o WebSocket quanto o TCP, né? Mas eu posso explorar diversas formas. E só quando eu coloco todas as variáveis é que eu inicio o protocolo. Mas observe que eu nem inicio aqui a conexão, né? Por que eu não inicio a conexão? Porque normalmente, quando a gente tem um Message Oriented Middleware, a gente instancia o objeto e depois a gente manda conectar. Então vamos dar uma olhada aqui como é que funciona. Deixa eu ver aqui qual que era o Teldon Online. Então, assim, eu criei um método chamado Connect. Olha, eu não mando abrir conexão. Eu não mando ele escrever o username e password. Eu não mando nada. Eu só mando o quê? Connect. Eu tô dando. Lembra que eu falei do Command and Query? Eu tô dando um comando para ele. Olha, me conecta nesse código. Me conecta aqui. E aí, assim, nesse comando, já está subentendido uma série de operações. Então, assim, observa que nesse comando eu não digo lá, abre conexão TCP, eu não digo para ele setar os headers, eu não digo nada. Porque isso aí é responsabilidade do comando. Vamos dar uma olhada como é que funciona dentro do client. Vamos ver como é que funciona aqui. Vamos pegar aqui o Stomp Client e vamos dar uma olhada no Connect. Vamos ver o Connect. O Connect, o que vai acontecer? Ele vai chegar na camada de transporte e falar conectado. Olha, só isso. Só isso. E aí, lembra que eu falei quando você vai ter um método de venda com o jornaleiro, você precisa ter uma interface do jornaleiro de comunicação, do jornaleiro, e uma interface minha para fornecer as informações de pagamento. E aí, o que eu estabeleci aqui de comunicação entre os dois? Eu estabeleci um protocolo. Esse protocolo é uma interface chamada Transport Listener. Então, assim, quando eu fui implementar a camada de transporte, eu percebi que, assim, o transporte, ele teria que saber algumas informações somente do Stomp Client ou de qualquer outro cliente que eu estou querendo implementar ali, né? Então ele precisa saber assim, olha, quando está conectado, quando tem mensagem e quando tem erro. É todas as informações que a camada de transporte precisa saber. Então, o Stomp Client, ele implementa essas interfaces on connect, on message, on error. Então, quando eu faço connect, eu só abro a conexão
E quando ela é aberta, né? Quando assim. Aí se você for lá no TCP ou no WebSocket, você vai ver que ela é aberta de maneiras distintas. Isso aí é uma. Eu não faço if aqui para saber se eu tô em uma ou em outra, porque eu entendi a peculiaridade, o que há de comum entre ambos para me prover esse protocolo. E aí, quando é aberta a conexão, o que, que eu faço? Eu venho aqui on connect. Eu pego e falo assim, olha, me envie a seguinte mensagem. E eu falo pro Stomp. Ó, eu tenho um Stomp aqui, né? Eu falo pro Stomp, ó, me crie o builder, me crie uma mensagem de conexão. E aí o Stomp, ou seja, eu tô até dentro do Stomp Client, eu tô até separando o protocolo. O protocolo é uma instância separada. E aí, que essa mensagem vai ser feita, né? Aqui uma das. Eu já falei nos outros vídeos, uma das coisas que acontece é que eu retorno string, né? Eu acabo considerando a mensagem como string, e isso é uma das heranças que eu não corrigi ainda desse design, porque eu não encontrei uma solução boa, também não pensei muito, né? Então, o Stomp acaba criando uma mensagem de conexão baseado no que tem dentro dele, né? Então a gente olha aqui, né? Que ele vai lá, ele cria essa mensagem, essa mensagem está dentro de uma classe do Stomp. Então, assim, o próprio Stomp Client não tem que conhecer o protocolo Stomp. Não tem que conhecer. Ele conhece algumas particularidades do protocolo. Tipo, mas isso aqui, se eu fosse tentar extrapolar para um outro protocolo message oriented, ele poderia ficar bem similar. Não sei, não tentei, mas assim, poderia ficar similar. O Stomp está separado nas habilidades dele. Então ele mandou e eu só envio para o meio de transporte. Ó, me envia essa mensagem. Vamos dar uma olhada como é que é isso aqui, ó. A minha classe transporte, a qual eu não conheço a implementação aqui, ele só recebe uma mensagem e fala assim, ó, me envia essa mensagem. Observa que ele mesmo, o cliente não sabe como ele ser enviado. E aí, se eu for olhar aqui dentro do TCP transporte, se eu vir aqui, ó, vamos ver o send message, como é que é. O send message, eu pego o output string, eu salvo o output string, eu pego os bytes da mensagem, eu dou um /n e eu dou um flush. Oh, entendeu? Viu como é que isso é feito dentro do meu TCP transporte? Mas observa uma coisa. Viu que eu não conheço esse método? Vamos comparar isso aqui com o WebSocket transporte. Vamos comparar com o WebSocket transporte. Olha o send. O send eu pego o WebSocket client, mando um send text e mando um request igual a 1. Então a gente vê uma coisa aqui, que a particularidade do WebSocket é totalmente diferente da particularidade do TCP. Tá, e aí como é que você fez? Eu criei uma interface comum que eu só tô dizendo para eles, ó, envia a mensagem. Eu não quero saber qual que é a mensagem. Eu não tô interessado em saber qual que é a mensagem. Você compreende isso? E aí, se eu tivesse que saber isso aí, eu teria que ficar fazendo um monte de if-else. Isso aqui é TCP, isso aqui é WebSocket. Não, eu só envio a mensagem. A mensagem é essa, me envia ela e cada um lida com a sua particularidade. E por que que isso reduz bugs? Porque eu acabo encapsulando a complexidade. Então, se eu não tivesse criado esse... e se você vê assim, o que é esse send? Esse send é uma interface. Eu estou mandando uma mensagem para aquele camada de transporte. Falando assim, ó, TCP, me envia essa mensagem. WebSocket, me envia essa mensagem. E aí eu não estou fazendo nem um if lá na classe Stomp Client. Então a classe Stomp Client ela é agnóstica em relação ao meio de transporte. Se eu tivesse o mesmo protocolo com uma outra forma de comunicação, sei lá, fazer um HTTP aqui, eu poderia fazer HTTP, WebSocket HTTP, algum outro protocolo, eu poderia fazer isso de forma diferente, né? Então assim, eu não sei se ficou claro aqui, mas assim, o que a gente tem que fazer é entender a responsabilidade. Então, assim, no Stomp Client, a responsabilidade é abrir a conexão. Só isso. E aí ele tem a responsabilidade de gerar essa mensagem, né? Que eu deleguei para o meu protocolo Stomp, e tem a responsabilidade de enviar essa mensagem que eu deleguei para a minha camada de transporte, que é uma classe isolada ali, algumas classes isoladas ali do meu código, né? Então, vamos voltar aqui pro meu roteiro. Então você viu assim que o meu Stomp Client ele acaba criando uma interface bem útil. Eu só envio um comando connect e ele conecta.
Se der um erro na conexão, isso aqui vai ficar bloqueado até terminar a conexão. Terminou a conexão, eu mando uma outra mensagem pro meu Stomp Client, que é subscreva. E aqui é onde eu entendo que há uma diferença naquilo que ele falou, que eu nem coloquei aqui, que é dividir entre query e command, né? Porque o subscreva, ele é um comando, mas ele também é um query, né? Eu tô mandando para ele, olha, subscreva e esse é o callback que você vai ter que me chamar, né? Eu tô dando um callback aqui que toda vez que uma mensagem nova chegar, vai chamar esse callback com os dados da mensagem que eu recebi. E por fim eu tô dando um outro comando aqui, ó, faz um join aí nesse cara, né? O que é join? Você tá falando de thread, né? Então assim, toda vez que a gente tem um subscribe, isso aqui é assíncrono. Então eu tô dando um join só para bloquear, mas eu poderia, no caso, criar esse cara e ficar usando ele aí assincronamente, né? Então o meu subscribe ele vai fazer o quê? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui no protocolo, né? O meu subscribe ele vai fazer o que tá bem aqui, ó. Subscribe. Eu tô dando um subscribe. E aí, do outro lado, vai começar a mensagem chegar. Aí, assim, ele tá encapsulando também o quê? As mensagens acknowledge. Porque toda hora ele vai receber diversas mensagens, né? Ele vai receber a mensagem acknowledge. Ele vai receber a mensagem not acknowledge. Ele vai receber a mensagem. Deixa eu até olhar aqui. A connected, que já foi recebida, né? Ele vai receber uma mensagem também de erro, caso tenha dado algum erro, né? Ele vai receber, olha, deu um erro aqui, né? Ah, que erro pode ser? Pode ser que eu dei um erro ali de timeout, né? Tipo, eu não mandei o meu keep alive, né? E ele dá a maioria dos protocolos de mensageria tem um keep alive, para saber se o subscriber tá ali vivo do outro lado, né? E tem uma outra mensagem aqui, que é a própria mensagem, né? Tipo, ele vai receber a mensagem de mensagem, né? Que tá dizendo assim, olha, essa aqui é a mensagem, o conteúdo dela é texto plano, ela é da Query Kiwi, e ela tem um subscription 0, né? É uma mensagem 7. Então, assim, o meu TCP, o meu WebSocket, eu vou receber diversas mensagens dessas e eu tenho que saber interpretar elas, né? Então, assim, isso não importa eu saber se eu recebi um acknowledge. Eu não quero saber. Eu não quero saber se eu recebi uma mensagem, ou eu quero saber só assim, quando eu tenho um dado novo. Por isso aqui, na minha classe Stomp Client, eu isolei essa complexidade dentro dela. Eu só botei um subscribe. Então, assim, qual que é a responsabilidade dessa classe Stomp Client? A responsabilidade ela é expor a conexão pelo Message Oriented Middleware, pelo protocolo Stomp, um protocolo de mensagens, para um cliente. Então o cliente ele não tem que gerar, saber o status da conexão. Ele tem que apenas mandar informações. Eu não estou pegando aqui o comando TCP, eu não estou nem mesmo descobrindo qual que é o meu transporte layer. Se eu já recebo um WS aqui, eu já sei que é um WebSocket. Se eu recebo um TCP aqui ou um Stomp, eu já sei que é um TCP. Pode usar também Stomp, né? Eu já sei que é um TCP. Então, assim, ele tá me isolando essa complexidade internamente, né? Por isso, as interfaces dele são basicamente connect, subscribe, join e unsubscribe. E aí, assim, se você fosse lembrar ali do que ele falou de command and query, eu tenho 3 comandos e um que é misto dos dois, né? É um command, tanto command como query. Vamos dar uma olhada em outra classe aqui, que é a classe Transport, né? A classe Transport, vamos dar uma olhada, a gente já deu uma olhada nela, mas vamos dar uma olhada como é que ela funciona, né? Eu separei 4, 1, 2, 3, 4, e esse Silent Time aqui, uma quinta informação, na verdade, 1, 2, 3, 4, 4, o Close, eu vou deixar o Close entreaberto aqui, porque assim, assim, não é um comando dele, mas é uma coisa básica de todo protocolo, todo recurso, né? Que assim, a gente tem que liberar recurso. Então tem um método close ali que é chamado automaticamente, não é chamado automaticamente, mas a gente tem que chamar para liberar recurso, né? Então eu peguei 3 informações básicas, duas informações que é me conecta e me envia mensagem, né? 2 comandos, né? Tô dando um comando para aquela camada, né? E observa que existem 2 informações que eu peço daquele meio de conexão, né? Que é o host
e o silent time, né? Se você observar aqui, tem algum lugar que eu pego o host. Aqui eu uso o host, ó. Por exemplo, tem algum lugar aqui, eu tenho o host. Eu tenho aqui, ó, eu tenho que enviar o host que eu estou conectando. Para fazer isso usado dentro do protocolo para você definir com quem eu estou conectando. Vai que tem ali um gateway no meio do caminho, né? Então isso é usar. Quer dizer que o protocolo tem um suporte a gateway aqui, que eu posso comunicar com diversos hosts, né? Então eu posso fazer esse host ali. E o silent time? O silent time é a última vez que eu recebi mensagem. Observa que eu não estou perguntando para o protocolo qual é o tempo da última mensagem recebida. Eu só estou perguntando qual o tempo de silêncio. Por quê? O que significa silent time? No protocolo está específico lá que o cliente, se ele ficou tantos tempos, por exemplo, quando eu faço a conexão, se eu vim aqui se eu pegar e fizer a conexão, ele vai me mandar um connector heartbeat. Eu vou mandar um connect heartbeat. O que eu estou fazendo aqui? É o tempo que eu espero que ele me mande e o tempo que eu desejo mandar. Ele vai me responder com o tempo que ele espera me mandar e com o tempo que ele espera que eu mande. Aí eu faço uma regrinha aqui, escolho o menor dos tempos e mando, né? Pelo menos foi isso que tá descrito aqui na conexão. Ó, pega o maior dos tempos, né? Para mandar. Então pego o maior dos tempos e mando, né? E aí, como é que funciona o silent time? Assim, se não chegou nenhuma mensagem nova nos últimos 10 segundos, eu tenho que mandar para ele uma. Porque assim, eu mando o EQ das mensagens. Eu mando o EQ. Eu fico mandando um acknowledge, ó, recebi essa mensagem, recebi essa mensagem, recebi essa mensagem. Só que se ele não me mandar nada, eu não mando nenhum EQ. Então eu tenho que mandar uma mensagem de heartbeat. Então, assim, eu não perguntei aqui, eu não salvei aqui qual foi a última mensagem recebida. Não perguntei. Só perguntei assim, qual é o tempo de silêncio. Até porque isso é uma thread assíncrona que faz esse caso. Então, assim, eu olho qual é o tempo de silêncio. Qual é o tempo de silêncio? Se bater o tempo de silêncio, eu espero um tempo e vou olhar novamente no futuro se eu preciso mandar a mensagem ou não. Então o que eu fiz? Eu encapsulei a complexidade. Eu não fiquei perguntando qual é o... Eu passei por esse problema aqui. Falei assim, vou perguntar qual é o tempo da última mensagem recebida, né? Porque essa biblioteca aqui ficou rodando por horas e horas a fio, né? Então, foi isso que eu vi. Vamos caminhar aqui que eu tenho um pouco tempo um pouco apressado, né? Outra classe que a gente pode olhar. A message buffer. Message buffer foi um cara que eu identifiquei. Vamos dar uma olhada no message buffer. O message buffer foi um cara que eu identifiquei por quê? Porque a gente fica recebendo mensagens muito longas e elas têm muitas quebras de linha. E aí o que eu identifiquei? Vamos dar uma olhada esse aqui é basicamente do TCP transporte, né? Como é que funciona o TCP transporte? Eu ficava lendo, vamos dar uma olhada aqui. Eu ficava lendo o buffer. E isso aqui tá assíncrono, por isso que tá assim, né? E eu ficava lendo ele. Não, acho que tá síncrono, acho que tá, né? Agora não lembro como é que tá a implementação dele. Acho que tá bloqueante. Não, available 0, então tá não bloqueante, né? Só que eu não consegui fazer com. Eu não investi tempo de fazer com o IO2, a biblioteca IO2 do Java, né? Então verifico se tem dados disponível, faço um read, chegou esses dados, eu crio uma string e appendo no message buffer. E aí depois eu pergunto pro message buffer, enquanto você tiver mensagem, eu vou chamar o message. Então observa que aqui eu não tô... quando eu comecei a ler, eu fazia um buffer aqui interno, e aí eu verificava se tinha quebra a finalização da mensagem. Verificou a finalização da mensagem, eu quebrava aquilo, processava a mensagem e enviava pro listener lá. Criava mensagem. Só que eu identifiquei assim, poxa, peraí, eu tô aqui no meu TCP conhecendo a estrutura da mensagem. Eu não quero conhecer a estrutura da mensagem. Por isso que eu criei o Message Buffer. O Message Buffer é o cara que ele conhece a estrutura da mensagem. Ele sabe que a mensagem vai sempre terminar com esse finalizador, né? Ele vai ter uma nova linha que vai quebrar, vai ser os delimitadores. Ele sabe como é a estrutura da mensagem. Então, o Message Buffer que vai entender isso e vai processar essa mensagem, né? Então, assim, era isso o meu vídeo sobre Teldon Lai. Eu espero que tenha te ajudado, né? Fazendo um breve resumo aqui. Se você tem classes anêmicas, tente
entender a responsabilidade das classes, né? Por exemplo, aqui no meu message buffer, qual que é a responsabilidade dela? É fazer um buffer das mensagens, entender quando tem mensagens finalizadas e retornar a lista dessas mensagens. Assim, então observa assim que a classe, a formação é bem específica. Eu vou até mostrar aqui também, porque eu fiz um message buffer test. E ela tá aqui, por exemplo, no message buffer test, eu consegui isolar ela e testar. Isso foi muito interessante, porque estava muito difícil para mim testar. E quando eu fiz esse isolamento aqui e esse teste, eu consegui validar direitinho. Uma coisa que eu sempre faço é validar com mensagens recebidas do mundo real, né? Então eu subi um ActivityMQ aqui, capturei as mensagens e fiquei processando elas nos meus testes. Vocês vão ver que tem muitas mensagens nesse teste aqui, você pode dar uma olhada nesse projeto, tá aqui no link da descrição do vídeo. Eu espero que tenha te ajudado, assim, se você está encarando aí o seu modelo anêmico, dá uma olhada se não tem responsabilidade, distribui essa responsabilidade pelo código, apaga os helpers aí que não vão ajudar muito. Eu espero que tenha te ajudado, muito obrigado e valeu!